Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivani Souza e por hoje, ser quarta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, vamos fazer uma revisão, é isso aí! Uma revisão dos dois últimos conteúdos estudados. Por quê? Porque no nosso próximo encontro nós já vamos fazer o nosso trabalho avaliativo. Então hoje vamos fazer uma revisão para que vocês possam lembrar do que a gente estudou e lá na hora da provinha vocês, tirarem nota 10, tá? Então vamos lá iniciar? Os nossos dois últimos conteúdos foram os animais invertebrados e a classificação dos seres vivos. Primeiro, vamos falar sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados, eles são diferentes dos animais vertebrados, é isso aí. Pois o reino animal, ele é dividido em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados nós já estudamos, hoje nós iremos falar dos invertebrados, revisar na verdade. Os invertebrados são aqueles animais que não possuem a coluna vertebral, ou seja, eles não possuem ossos, o seu corpo não é constituído por ossos. E os animais invertebrados, eles possuem uma grande variedade na natureza, por isso que eles são encontrados em ambientes diferentes, em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres. Os animais invertebrados, eles apresentam estrutura no seu corpo diferente um dos outros, como por exemplo, alguns apresentam estrutura mole, outra apresentam estrutura mais rígida, outros eles apresentam na sua locomoção rastejando, andando, pulando, na verdade, eles também se apresentam de maneiras diferentes, assim como os vertebrados. Vamos só lembrar de alguns animais invertebrados na natureza. Eu tenho o grilo, a barata, a mosca, o mosquito, quem mais? Vão dizendo aí. A borboleta, o polvo, o camarão, a lagosta, o caranguejo, a água-viva, o escorpião e entre outros animais invertebrados que existem por aí na natureza. Estudamos também, no reino animal, os animais ameaçados de extinção. Vocês lembram o que significa a palavra extinção? Extinção é o total desaparecimento de uma espécie. E animais ameaçados de extinção é que tem poucas quantidades daquela espécie na natureza. A maior causa disso é o homem devido às suas ações, aonde ele faz a caça, ele mata, ele faz a venda ilegal dos animais, ele faz o desmatamento na natureza, destruindo o habitat natural dos animais. E ele faz, entre outras ações, que prejudicam a natureza, deixando assim algumas espécies ameaçadas de extinção. Vamos lembrar aqui de algumas espécies ameaçadas de extinção: o mico-leão dourado, o lobo-guará, arara azul, onça-pintada e entre outros. Estudamos também alguns animais que já foram extintos, ou seja, que já desapareceram do nosso planeta Terra, como por exemplo, os dinossauros e os mamutes. A causa para essa extinção, segundo os cientistas, disseram que foram um grande meteoro que caiu no planeta Terra, aonde ocasionou uma grande explosão, uma chuva de meteorito, e acabou matando várias espécies de dinossauros. Assim foram diminuindo cada vez mais a espécie até chegar na extinção. Agora vamos fazer uma revisão sobre a classificação dos seres vivos. De início, para esse conteúdo, a gente estudou sobre a árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? É uma relação entre parentescos na família. E a gente estudou essa árvore genealógica de acordo com a classificação dos seres vivos, aonde a gente viu que os seres vivos são classificados em 5 grandes grupos: animais, plantas, fungos, protoquitistas e bactérias. Assim foram estudados a classificação dos seres vivos.
Os animais a gente já estudou, né? A gente estudou sobre a locomoção, o habitat, a estrutura do seu corpo, se eles são vertebrados ou invertebrados. Estudamos bem especificamente sobre o reino animal. Agora, dentre os outros temas, a gente abordou na aula passada, que vamos fazer agora uma pequena revisão sobre isso. Vírus, bactérias e protozoários são chamados de micro-organismo, pois são seres muito pequenos. Eles são tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho especial, que é o microscópio. Os micro-organismos podem ser encontrados em diversos ambientes: no solo, na água, no ar, nos alimentos e no corpo de outros seres vivos. Vamos conhecê-los melhor. Os vírus são micro-organismos que infectam os seres vivos para sobreviver e se reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas. Esses micro-organismos podem causar muitas doenças em plantas e animais. A gripe, o sarampo e a dengue são exemplos de doenças causadas por vírus nos seres humanos. Bactérias. As bactérias são micro-organismos com estruturas muito simples. Elas podem apresentar diferentes formatos e são encontradas em todo lugar, inclusive dentro de nosso corpo. Algumas bactérias podem causar doenças nos seres humanos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera. Muitas bactérias que colaboram para a nossa saúde. As bactérias que vivem em nosso intestino, por exemplo, auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Além disso, as bactérias são importantes no ambiente, pois atuam na decomposição de organismos mortos, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para crescer. Agora vamos lembrar sobre os protozoários. Os protozoários são seres que apresentam estruturas mais organizadas que a das bactérias. A maioria deles conseguem se locomover, podendo viver livremente no ambiente ou dentro de outros seres vivos. Muitos protozoários são causadores de doenças, como a malária, a doença de Chagas e a toxoplasmose. As algas e os fungos são seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu. As algas são seres que vivem na água e realizam também a fotossíntese. Elas desempenham um papel muito importante para a vida na Terra, pois liberam o oxigênio que nós, seres vivos, utilizamos na respiração. A euglena é um exemplo de alga microscópica, enquanto o alface do mar é maior e facilmente visível. Há uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Alguns são mais fáceis de ser observados ao microscópio, como as leveduras, utilizadas na fabricação de pães, e o penicillium, usado na produção de remédio. Outros fungos, como bolores e cogumelos, são facilmente visíveis a olho nu. Os bolores realizam a decomposição de restos de alimentos, plantas e animais mortos. Já os cogumelos, como champignon e outros, fazem parte da nossa alimentação. Além disso, há alguns fungos que causam doenças, chamadas de micose. E então, crianças, diante dessas informações que acabamos de obter em relação a essa pequena revisão, quero que vocês agora realizem a atividade no caderno. A tia vai anexar uma imagem lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam copiar e em seguida responder
cada pergunta, tá? Cada questão. Mas, se vocês optarem por preferir tirar xerox dessa imagem, não tem problema. Vocês fazem o que for melhor para vocês, tá? Mas se vocês forem xerocar, em seguida vocês colam essa xerox lá no caderno de vocês, para que essa atividade possa ficar anexada, tá? Com a atividade de vocês lá no caderno, tudo bem? Então, qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato com a tia, que a tia resolve esse assunto. A tia vai ficando por aqui, um beijo e até a próxima aula. Tchau!